Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à minha jornada como trader. Nós já vamos iniciar esta viagem, mas antes, alguns pontos precisam ficar claros. Primeiramente, o objetivo aqui não é ensinar a leitura de fluxo ou alguma estratégia de operação, mas sim documentar a minha trajetória e a minha evolução com você, e receber seu feedback, suas dúvidas ou qualquer comentário que possa contribuir com a minha jornada e com a sua. As considerações e os comentários em cada uma das operações, elas são feitas de acordo com o meu nível de conhecimento e meu nível de maturidade no momento daquela operação. Então é claro que o conhecimento, a maturidade, elas vão aumentando à medida que a gente vai estudando e à medida que a gente vai ganhando mais tempo de tela. E é exatamente isso que eu quero retratar aqui. Outra coisa, o nome dos ativos que eu opero, muitas vezes eu chamo por apelidos, nomes que não são realmente o nome original, o nome correto da empresa. Foi a forma como eu fui ouvindo e acabei internalizando a forma de identificar cada uma das ações que eu opero. Mas não se preocupem, porque no final de todas as operações eu vou deixar a sigla correta, a data e os horários para vocês saberem direitinho qual que é o ativo e a data e o horário caso queiram fazer o replay desta operação. Os mentores e profissionais que eu sigo são da Sociedade dos Traders, então todo o embasamento teórico, gerenciamento de risco e mindset que eu utilizo hoje, eu aprendi com eles. A Sociedade dos Traders trabalha com a evolução através de faixas. O trader iniciante começa os seus estudos no simulador, faixa branca, depois ele passa para a conta real. Depois vai graduando as faixas, faixa amarela, faixa vermelha, faixa verde e assim sucessivamente. Eu não faço parte da mesa proprietária deles, mas vendo o resultado e a evolução dos traders que passam pela mesa, a quantidade de traders que eles já formaram e que são consistentes hoje no mercado, me levou a querer trilhar o mesmo caminho por conta própria. Afinal, meu objetivo não é ficar rica de um dia para o outro, mas sim ser uma trader profissional consistente. Portanto, a trajetória que eu escolhi para mim foi essa, e ela será documentada desde o meu período no simulador. Eu nunca fui adepta do simulador, porque eu não conseguia operar de forma responsável da mesma forma como eu operava na conta real. Então, eu bati cabeça 1 ano e meio da minha vida na conta real, tentando ganhar a consistência, sem saber que eu poderia utilizar o simulador de uma forma eficiente, desde que eu tivesse métricas para bater antes de voltar para a conta real. Uma vez que eu compreendi a importância de alcançar estas metas antes de voltar para a conta real, eu consegui trabalhar no simulador com a mesma responsabilidade, o mesmo comprometimento que eu tinha na conta real, sem ter que investir o meu dinheiro nesta fase inicial de estudo. Bom, como a gente vai trabalhar por faixas, vamos entender melhor como elas funcionam. Cada faixa possui um gerenciamento de risco adequado para o nível de evolução do trader. Então, as operações precisam ser feitas baseadas neste gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco utilizado para o simulador é meta diária de R$ 250 a R$ 300, meta por operação de cerca de R$ 125, ou no mínimo 3 para 1, limite de loss diário de R$ 125 e limite de loss por operação de R$ 25. Para passar para o próximo nível, que no caso é a conta real, eu preciso atingir algumas métricas no final do mês. Elas são financeiro de R$ 1.125, percentual de acerto de no mínimo 35%, risco-retorno no mínimo de 3,5% ou a soma 70, que é o risco-retorno mais o percentual de acerto, precisa ficar acima de 70%. Estas métricas são mensais, então ao final de cada mês eu puxo o meu relatório de performance e analiso se eu consegui bater essas métricas: financeira, percentual de acerto e risco-retorno. Se eu não tiver conseguido alcançar essas métricas, eu preciso ficar mais um mês no simulador. E agora vamos para a minha tela de operações para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar, como é que eu vou mostrar essas operações para vocês. Bom, então esta é a minha tela de operações. Eu trabalho com 2 ativos nessa minha tela. Então eu defino 2 grupos. Tem o Superdom, book de ofertas, times and trades, gráfico, os
os maiores compradores, os maiores vendedores, e aqui uma visão gráfica, né, desses maiores comprados e maiores vendidos do dia. Então aqui é um ativo, todos esses elementos são de um ativo, e aqui do outro lado de outro ativo. Nas operações eu vou dar um zoom para facilitar a visão, porque eu utilizo mesmo para fazer as operações, para definir minhas entradas e minhas saídas, é o book de ofertas, o Times and Trades e o Superdom. Então vai ficar mais ou menos o campo de visão aqui, ó, nesse trecho: Superdom, gráfico, book de ofertas e Times and Trades. Com relação ao gráfico, ele nem sempre vai estar bem legível, né? Afinal de contas, mais uma vez, eu trabalho com fluxo, eu opero via fluxo. Então o gráfico para mim é mais uma referência visual do que já aconteceu no ativo, né? É uma referência do passado do ativo. Mas eu tenho alguns elementos aqui, então, já para evitar dúvidas, essas linhas amarelas são resistências ou suportes, né? Tenho essas outras linhas coloridas aqui, que são os pontos de terra e ponto de agressão, né? Eu tenho elas financeiro, que aí vai dar a mínima do dia anterior, abertura, a máxima do dia anterior, abertura, fechamento, mínima do dia anterior, né? Então cada um é uma cor. São pontos que costumam ter algum rosco, alguma defesa, e eu vou ter esses pontos de agressão por volume também, são as linhas brancas em alguns níveis de tonalidade. Desse lado de fora para vocês verem melhor, né? Tem uns mais fraquinhos, outros mais fortes. Também são pontos de volume financeiro, foi onde houve mais negócios, né, no dia anterior. Então também são pontos que costumam ser defendidos, pontos que costumam dar o rosto. Então eu gosto sempre de deixar para dar uma olhada. Além disso, tem VWAP diária, que não precisa porque já tem aqui no Superdom, mas ela está aqui. Tem a VWAP mensal, que eu não me lembro se é a branca ou se é a amarela. Eu sei que uma é a VWAP mensal, e é isso, a branca é a VWAP mensal, a amarela é a média móvel de 200, e tem a média móvel de 9 períodos, que é esta verde aqui. É o que eu utilizo. Além disso, tem a quantidade acumulada de agressão diária, também tem mais para visualizar o que está acontecendo no ativo, né? Às vezes a gente joga o ativo ali na tela, então dá para ter uma ideia, uma noção, se está mais comprador, se está mais vendedor. O Superdom eu utilizo normal, né, sem nenhuma operação, tem umas boletas aqui que são 200, 300, mas isso aqui é irrelevante. Stop offset eu deixo sempre 40 centavos. Eu utilizo esse gráfico de 10 pontos, foi assim que eu aprendi depois que eu comecei a ler leitura de fluxo, né? Comecei a utilizar o Tailwind como estratégia operacional. Eu aprendi a utilizar o gráfico por pontos ao invés de usar o gráfico por candles, né? Então eu utilizo de 10 pontos porque eu observei que as ações, elas movimentam, né, elas criam range de negociação mais ou menos de 10 em 10 centavos. Não necessariamente redondo, né, do 10 ao 20, do 20 ao 30, não necessariamente. Mas o Profit, ele calcula, ele faz essa média e calcula, né, não sei como é que ele faz esses cálculos, mas dá certinho, né? Então facilita para mim encontrar esses ranges de negociação, somente naqueles momentos em que o ativo lateraliza, eu consigo perceber aonde que está sendo negociado, né? Identificar o canal, né? Eu aprendi a questão de identificar esse canal, identificar aquela lateralização, os pontos de retorno, enfim, é o tipo de gráfico que eu uso e não faz muita diferença, na verdade, é o que eu gosto de usar, por isso que eu utilizo. Então ele nem sempre estará legível, né? Nem sempre nas operações vai estar com uma fonte grande, porque, né, como eu já disse, não é a minha prioridade manter ele legível, mas sempre que tiver alguma coisa relevante no gráfico, eu sempre vou chamar a atenção na hora que eu estiver narrando a operação, então não vai ter problema, eu sempre chamar a atenção, aqui tem um suporte, aqui tem resistência, alguma coisa nesse sentido, sempre eu vou estar chamando a atenção na narração, então vai ficar bem tranquilo de
de entender. Quanto ao book e o Times and Trades, o que tem de diferente? Eu coloro cada player de uma cor, né? E sempre a cor do book vai ser a mesma cor do Times, né? Para mim fica mais fácil de identificar. Às vezes de longe eu consigo bater o olho e saber se o player que eu estou seguindo continua lá tanto no book quanto no Times and Trades, né? Por causa da cor, eu não preciso enxergar o nome necessariamente, né? Então, a Target tem uma cor, o C6 tem uma cor, o Citigroup tem outra cor, o BTG tem outra cor, Bradesco tem outra cor. Players como Genial, Rico, Ideal, né, que são market makers, os players que não são tão relevantes para o meu operacional, eu não coloro para não ficar tudo muito poluído, né? Então, vão estar aqui só os players realmente relevantes. Não que um player que não esteja colorido, porventura, não possa fazer alguma coisa diferente, não possa ser seguido, mas na maioria das vezes não acontece isso, né? São players que são market makers ou é pessoa física, né? Não dá pra gente confiar realmente. Então, essa coloração ela é apenas para os players mais relevantes. Aqui no book de ofertas eu filtro apenas os lotes iguais ou maiores a 1K, né? A 1000 ações, porque facilita para eu enxergar os icebergs. Então, só por isso. Então, vocês vão ver aqui lotes de 1000 ou acima de 1000 estão coloridos. Aqui no Times and Trades tem algumas marcações, mas são marcações antigas e, sim, eu confesso que eu nem observo. Eu nem sei o que tem marcado, para ser bem sincera. São coisas que eu já tinha marcado, né? Quantidade de lotes, e não mudei. E deixa aí porque o olho já acostumou, então tá tudo certo. Eu não filtro o Times and Trades, então vocês vão ver que tem lotes de 100, eu não faço esse filtro, por quê? Porque muitas vezes tem, principalmente acredite, é um player que gosta bastante de lotes pequenos, né? E ela consegue muitas vezes, dependendo da intensidade do grupo que ela está utilizando, ela consegue movimentar preços com lotes de 100 em 100. Então eu não faço o filtro por tamanho de lote. Somente alguns estão marcados a quantidade, mas isso é uma marcação antiga e que para mim não tem relevância agora, mas eu não mudo porque o olho já acostumou. Aqui embaixo tem um Times and Trades filtrado para os diretos. Então todos os diretos que acontecem aparecem aqui embaixo. Eu costumo levar em consideração direto acima de 100 mil lotes, né? Então quando tiver algum lote aqui, são os diretos, mas também quando for relevante eu vou chamar a atenção para isso. E agora os últimos pontos. Bater e tomar é um vocabulário bastante utilizado pelos traders, né? Eu sei a diferença, mas na hora de narrar as operações, muitas vezes é tudo bater. Então, vocês vão se acostumando aí. Quando der para eu editar no vídeo, eu edito, mas quando não der, vai ser dessa forma mesmo. Suporte e resistência também sei a diferença, mas muitas vezes no meio da narração a gente troca uma coisa pela outra. Enfim, não são coisas que vão realmente interferir na nossa evolução. E um último ponto. Eu não corto os vídeos para vocês não perderem a história que o fluxo está contando, né? Principalmente quem lê fluxo, né? Quem lê tape reading. Mas em algumas operações mais longas eu acelero um pouco para não ficar tão longo assim o vídeo quanto foi no momento que eu fiz a operação. E finalmente, se algum dos tópicos deste vídeo não tiver ficado claro, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder e clarificar sem nenhum problema. Eu espero poder contribuir com a sua jornada assim como você contribui com a minha. Então, vamos nessa!